Números capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 21. Eu amo essa passagem e, sobretudo, queima no meu coração essa passagem por conta de uma frase. Em alguns momentos a Bíblia nos mostra o Senhor elogiando alguns homens. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imagine você receber esse elogio da parte do Senhor. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto. Também fala isso sobre Noé. Noé era justo e reto. Então, em alguns momentos eu vejo o Senhor, eu vejo a palavra de Deus elogiando alguns homens, algumas mulheres, né, da história bíblica. E aqui tem um elogio a Caleb. É uma frase que queima sempre no meu coração. Eu estava relendo esse texto esses dias, o Espírito Santo começou a falar ao meu espírito e eu, então, me senti motivado e direcionado por Deus para compartilhar uma palavra com você. Números capítulo 14, versículo 21 diz: No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Só até aí. A frase é essa: Caleb tem outro espírito, como o meu servo Caleb tem outro espírito, eu farei entrar na terra prometida. O texto nos mostra a reprovação por parte de Deus aos homens que desobedeceram a sua voz, a reprovação da parte de Deus aos homens que o puseram à prova. O texto que a gente acabou de ler nos mostra o Senhor dizendo que eles não entrariam na terra, eles pereceriam no deserto. E é impressionante como o deserto ele pode desenvolver em nós sentimentos totalmente diferentes. É impressionante como algumas pessoas que passam pelo deserto desenvolvem reclamação, murmuração. É impressionante como pessoas que passam pelo deserto se cansam, pensam em voltar atrás, desistem. É impressionante como pessoas de fato sucumbem no deserto, no tempo da aflição, no tempo da tribulação. Pessoas que colocam o seu Deus à prova, pessoas que colocam a culpa em Deus para o problema que estão vivendo, pessoas que não conseguem dar uma aplicação prática para a sua vida a partir daquele tempo de escassez, aquele tempo desconfortável. Em contrapartida, é impressionante como vemos pessoas que no meio do deserto conseguem aumentar a sua criatividade, o seu poder assertivo, pessoas que tiram lições poderosas, preciosas no tempo do deserto, pessoas que passam a adorar a Deus de uma maneira mais intensa, pessoas que oram mais fervorosamente, pessoas que se entregam mais na presença do Senhor. E eu queria, nesse início de mensagem, dizer para você que eu sei que o deserto não é um lugar confortável. Segundo a palavra de Deus, eu entendo que o deserto é um lugar de passagem, é um lugar de provação para as nossas vidas, mas, sobretudo, o deserto pode ser um lugar de aprovação. Os verdadeiros adoradores não têm o seu caráter forjado, não têm sua vida potencializada em salas de aula, mas têm seu caráter forjado, sua vida potencializada no deserto. É no momento da dor que a gente mostra que, de fato, confiamos no Senhor, é no momento da dor que podemos desenvolver a adoração genuína, a adoração
oração sincera. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão, eu quero declarar: esse deserto não vai te matar, esse deserto não vai distorcer a tua fé, esse deserto não vai te desviar. Eu declaro, na autoridade que é no nome de Jesus, que nesse deserto você vai aprender a adorar mais ao Senhor. Nesse deserto, a sua oração será mais aquecida. Nesse deserto, a tua fé vai ser renovada. Nesse deserto, você vai ter a visão ampliada. E por causa disso, nesse deserto você não morre. Esse deserto não vai ter poder de paralisar sonhos e projetos que Deus tem para a tua vida. Mas a partir desse deserto, se prepare, você vai viver o melhor de Deus. Você pode adorar ao Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão, diga para ele: nesse deserto você não morre. A maioria aqui morreu. A maioria morreu. Porque pôs Deus à prova, porque murmurou, porque duvidou de tudo aquilo que Deus já tinha feito, porque fecharam seus olhos para a manifestação da graça e só se preocuparam em reclamar, em murmurar. O texto deixa claro para mim e para você: juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, mas mesmo assim me puseram à prova, me desobedeceram, nenhum deles chegará à terra prometida. O que o diabo quer é gerar em você murmuração, reclamação, para então ele ter legalidade para te impedir de entrar na terra prometida. Mas a Bíblia diz que as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória de Deus que será revelada na sua vida. Segura na mão do seu irmão, segura na mão da sua irmã aí do seu lado. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, a Bíblia diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Sacode a mão do teu irmão e diga para ele: não duvide, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. A frase diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, ele vai entrar. E sabe, queridos, o que eu vejo é que Deus coloca Caleb no mesmo lugar que todo mundo. A maldição veio sobre todos, mas como ele tem um outro espírito, ele vai entrar. Escute bem, o problema não está no que é derramado sobre o povo. O problema está em como recebemos o que é derramado. Porque é nessa hora que a gente vê quem é quem. É derramado o mesmo sobre todos. Porque tem gente que acha: eu sou injustiçado. Não, a Bíblia diz que o sol brilha para justos e ímpios. E a aflição, ela também cai sobre justos e ímpios. A diferença está na presença do Senhor dentro de nós. Eu costumo dizer que paz não é ausência de guerra, todo mundo está no meio da guerra. Paz é a certeza da presença do Senhor ao nosso lado. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 5, dizendo: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Um presidente da República pode não estar perto, o governador do estado do Rio de Janeiro pode não estar perto, o teu patrão pode não estar perto, mas perto está o Senhor, aquele que te cura, aquele
aquele que paga as tuas contas, aquele que já morreu na cruz do Calvário por amor a você, aquele que muda a tua história, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que tem nas mãos o querer e o efetuar. Não me interessa o tamanho do teu problema, nada é impossível para Ele, e Ele está aqui. Só quem sente a presença dEle aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu estou no deserto, mas Ele está comigo, e se Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a gente estuda um pouquinho a história de Caleb, a gente vê que Caleb ele podia estar no meio dos murmuradores. Na verdade, Caleb podia ser o primeiro a murmurar. Por quê, pastor? Porque o texto bíblico diz que Caleb era filho de Jefoné. E Jefoné era quenezeu. Os quenezeus eram descendentes de Esaú. Você conhece a história? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era irmão de Esaú. Eles brigam. Esaú era o primogênito, ele tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas troca a bênção por um prato de lentilha. A bênção que estava sobre ele vem para Jacó. Deus muda o nome de Jacó e dá a ele o nome de Israel. A partir de Jacó nasce a nação de Israel. Abraão, patriarca, Isaque, patriarca, Jacó, patriarca. Deus muda o nome dele. A Bíblia nos mostra que José, ele é vendido ao Egito, mas Deus o exalta e o coloca como governador. E aí, no período da fome, a família de Jacó, sem saber que José, que tinha sido vendido como escravo, agora era o governador, bate na porta do Egito para buscar ajuda. José então reconhece seus irmãos, abre as portas do Egito e recebe a todos. Nessa hora, a família de Jacó entra no Egito, e no Egito é bem recebida. Lá, a nação começa a nascer. É dentro do Egito que Deus vai multiplicando aquele que seria o povo hebreu. A Bíblia diz que José morre, Faraó morre, e o povo vai crescendo, multiplicando, multiplicando. Vem então a escravidão, porque o povo hebreu passa a ser uma ameaça para os egípcios. Mais de 430 anos, eles ficam ali escravizados no Egito, até que Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés então tira o povo do Egito debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Aquele povo que era antes uma família, agora é uma nação rumo à terra prometida. No meio deles está Caleb, que não por coincidência era filho de quenezeu. Pastor, mas a Bíblia apresenta Caleb como da tribo de Judá? Sim, era comum nesse tempo, nesse início, nós termos no povo hebreu alguns enxertos. Era comum nós termos nesse início alguns casamentos entre outros povos. E em algum momento, esses quenezeus encontram abrigo, abertura no meio do povo hebreu, e a partir de um casamento entre hebreus e quenezeus, vem Caleb. E aí eu pergunto a você, você acha mesmo que Caleb, ele inicialmente não sofreu preconceito? Você acha mesmo que as pessoas olhavam para Caleb como olhavam para hebreus que tinham pai e mãe hebreus? Não. Eles olhavam, com certeza, com uma certa desconfiança. Mas nós vemos no histórico de Caleb uma marca: serviço. Nós vemos no histórico de Caleb uma marca: dependência de Deus.
E mesmo que a gente seja alvo de preconceitos, mesmo que pessoas olhem para nós, achando que nós não somos dignos de viver aquilo que estamos sonhando em viver, mesmo que num primeiro momento se fechem e não permitam que a gente entre, se Deus tem algo para a tua vida, eita, se Deus te escolheu e se Deus te levantou, Ele vai forçar os homens a te honrarem. Eles vão ver através das tuas ações o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Esses frutos nos promovem, esses frutos nos defendem. Alguém pode falar mal da árvore, mas ao olhar para o fruto que ela dá, precisa se render, precisa declarar: tem algo de Deus nele, tem algo de Deus nela. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quem é o teu pai, e nem sei quem é a tua mãe, eu não sei se você nasceu num lugar onde pessoas à sua volta te olham de cima para baixo, com um olhar de intimidação. O que eu sei é que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a você, e uma nova história foi escrita a teu respeito. Antes de Abraão, eu sou. Antes do teu pai, da tua mãe, Ele é Deus. Oh, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Só para acordar quem está dormindo, olha para o teu irmão e diga para ele: Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. É estrangeiro. Estrangeiro até você dar glória. Esquisito. Esquisito até você levantar a mão. Quando você abre a tua boca, Deus vem e chancela. Deus vem e sela. Deus vem e confirma. Eu quero declarar que esse é o ano da tua honra. E não é honra para você ficar arrogante, não é honra para você ficar vaidoso, é honra para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Ou quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que existe profeta em Israel. Oh, meu Deus, dentro da sua casa, na sua vizinhança, vão saber quem é você. Por quê, pastor? Porque vão ver Cristo em mim, porque vão ver Deus em mim. Sabe, queridos, dentro desse contexto aqui, que a gente leu do livro de Números, Caleb, ele tinha ido com mais 11 para espiar a terra prometida. O contexto bíblico nos mostra, eles saem do Egito, e eles caminham no deserto, durante alguns meses. A gente não tem essa conta muito bem definida, a Bíblia não é clara, não é explícita, quanto a esse tempo, o tempo exato que eles levam, desde a saída do Egito até a chegada em Cádiz Barneia, ali na porta da terra prometida. Mas a gente calcula que em meses eles chegaram ali, forçando muito a barra, dando muito desconto. A gente calcula que eles levaram 1 ano para chegar. E quando eles chegam, Moisés então separa 12, um representante de cada tribo, e envia para espiar a terra prometida. E dentre os 12 está Caleb. Agora, o que me chama a atenção é que Caleb não era líder da tribo de Judá. Quando você vai ver que cada representante tinha papel de liderança. Caleb, não. Caleb era filho de um quenezeu. Num primeiro momento, não seria ele. Porque quando a gente vai para o contexto, o que a Bíblia nos mostra é que Aminadab era o líder da tribo e ele tinha o seu filho Naazon, que seria então o representante, que seria o espia, que seria aquele que seria enviado. Mas quem vai é Caleb. E eu vejo claramente, sabe, o Espírito Santo mexendo as peças.
É como se o céu estivesse gritando: não me interessa o título que você tem, não me interessa de quem você é filho, me interessa quem é que tem outro espírito. Eu não quero mais um que fala a mesma coisa. Eu não quero mais um que tem a mesma visão limitada. Eu não quero mais um que só é por causa do humano, do material. É um título a partir de algo estabelecido entre vocês. Eu quero alguém que os meus olhos contemplam e veem um outro espírito. Eu não sei se você está entendendo, mas se você desenvolver dentro de você um outro espírito, a análise vai deixar de ser humana para ser divina. A régua já não vai ser mais dos homens, mas vai ser de Deus. Aí não vai ser uma escolha minha, do seu amiguinho, do seu irmão, vai ser uma escolha do Eterno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para tirar alguém que está aqui atrás e colocar aqui na frente. Para quê? Só para mostrar: eu sou Deus. Porque nunca foi o que pensamos, o que vemos, o que pensam, o que falam. Sempre foi a vontade dele. Vontade que é boa, perfeita e agradável. Ele não é líder, mas é guerreiro. Ele não é líder, mas ele é servo. Ele foi enxertado, mas o meu espírito o alcançou. Porque a Bíblia diz que todos nós recebemos um espírito de adoção. E a partir dessa adoção, alcançamos em Deus a autoridade para chamá-lo de Abba Pai. Que é mais do que pai, é paizinho. Oh meu Deus, Ele está te dando intimidade, Ele está te dando acesso, Ele está te dando oportunidade, Ele está dizendo: eu te adotei, eu te escolhi, eu te comprei, eu te chamei, eu decidi investir em você. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quantos aqui amam o Senhor, digam amém. Olha para o teu irmão e diga: Ele te amou primeiro. E sabe, queridos, isso aumenta um pouco a nossa autoestima. Que a gente começa a entender quem Ele é e a gente começa a entender quem nós somos. Alguém pode apontar o dedo tentando nos diminuir, mas queima dentro de nós uma certeza: eu sei quem eu sou. Irmãos, em todas as áreas vão aparecer pessoas tentando nos diminuir. Todas as áreas. Na área profissional, na área familiar. A competição faz parte da realidade humana. Dentro da igreja, na área ministerial. Entre músicos, entre cantores, entre professores, entre pastores. Sempre vai ter uma competição. Alguém tentando olhar para a gente de cima para baixo. Dizendo: você? Não. Olha bem para você. E eu quero te convidar nessa noite a olhar bem para você. Porque se você olhar bem para você, você vai encontrar a presença daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu costumo dizer que tem muita gente por aí com o rei na barriga, se achando. Mas eu e você, nós podemos nos achar, porque o nosso rei não está na barriga, está no coração. Se alguém falar: ih, você está se achando, é isso mesmo, acertou. Você tem um rei na barriga, só errou no lugar. O rei está no coração. Ele decidiu me fazer a sua casa. Oh meu Deus, oh meu... A Bíblia diz que Davi, ele tem, sabe, um desejo bonito, sabe? Ele tem um desejo apreciável. Que desejo é esse? Construir uma casa para Deus. Ele se vê morando num palácio de cedro e se sente envergonhado porque a tenda que cobria a presença do Senhor, a tenda que abrigava a arca de Deus, era de pano, era simples, um único cômodo. Aí ele então chama o profeta e ele diz: eu quero construir uma casa para Deus. O profeta vai e apresenta esse desejo ao Senhor. E o Senhor se alegra.
A gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 5, eu preguei sobre isso esses dias. Deus se alegra tanto com a construção do templo, com a construção da casa para ele, que na inauguração do templo a glória do Senhor enche aquele lugar de maneira que nem os sacerdotes se aguentaram ali para ministrar. Deus se alegra. Só que, apesar dele se alegrar, ele gera em Davi interrogações, análise, pensamentos. O Senhor pergunta: vem cá, quando foi que eu pedi para alguém que governou o meu povo para construir uma casa para mim? Eu tenho vivido de tenda em tenda desde sempre. Você acha mesmo que eu habito em templos feitos por homens? Sabe, queridos, eu entendo que Deus se alegra com a construção de igrejas, muito mais pelo fato de termos então um lugar para estarmos juntos em comunhão, muito mais para termos um lugar onde podemos fortalecer a nossa fé mutuamente, do que para que Ele possa habitar, porque Ele não habita aqui, Ele habita aqui. Fala para o teu irmão, diga: Ele habita aqui. E aí, quando eu começo a entender que Ele habita aqui, eu começo a entender que eu não sou qualquer um. E isso nada tem a ver com arrogância, isso tem a ver com adoração a Ele, porque Ele habita em mim, não há como eu ser qualquer um, porque Ele habita em mim, eu sou especial. Mas você é estrangeiro, mas Ele habita em mim. Mas você nem era o líder da tribo, mas Ele habita em mim. Mas não era para você estar à frente, mas Ele habita em mim. Eu tenho outro espírito, esse outro espírito me diz: Ele habita em mim. Eu tenho um espírito que entende: Ele habita em mim. Ele habita em mim. E isso me faz confiante. Isso me faz autoridade sobre as pessoas. Sabe, a Bíblia, ela dá testemunho acerca de Caleb em alguns textos. E é impressionante, quando a Bíblia fala de Caleb, normalmente fala de Caleb perto de Josué. Mas, na maioria das vezes, Caleb vem à frente de Josué. Em alguns poucos textos, a Bíblia fala de Caleb e nem fala de Josué. E lá na frente, quando Moisés morre, quem assume é Josué. Quem era mais líder então, pastor? Se o sucessor de Moisés não era Caleb, era Josué. Não, Josué era o líder, ele foi o sucessor. Mas eu percebo um cuidado de Deus o tempo inteiro, empurrando Caleb. Dizendo: Caleb, não, você está comigo. Ele é até líder, mas você é guerreiro. Ele até é o sucessor, mas tem algo tremendo na tua vida. Sabe, queridos, porque a gente vive num país tão competitivo que, se a gente não estiver em primeiro lugar, parece que a gente não está em lugar nenhum. Não é assim? Se a gente não estiver na prateleira de cima, parece que a gente não está em lugar nenhum. As pessoas, elas vão trabalhando na nossa mente, a gente não vai nem percebendo. Eu me lembro, sabe, que quando existiam CDs, agora não tem CD e tal, né? Mas tinha aquela coisa: quem vende mais CDs? Aí, por causa da pirataria, o pessoal começou a marcar na capa do CD a quantidade de cópias, né? Você sabia a tiragem dos CDs a partir de uma marca que tinha em cada CD. Então, a primeira tiragem era AA. Então, você tinha lá AA 5.000, AA 10.000. Então, alguém que pega a primeira leva sabia quantos CDs tinham sido retirados da fábrica. Aí, depois, ela via assim, AB 2.000. O que ela tinha um entendimento? Os 10.000 primeiros foram vendidos e agora foram tirados 2.000. E aí, no meio de cantores, no meio de músicos, de produtores, no meio de gravadoras, tinha esse controle. Só que esse controle, ele ia gerando um pouco de competição. Era normal alguém brincar e falar assim: você já está no AC 6.000, hein? Caramba, hein? Estava olhando aqui, você já está no AF 20.000.
Sabe, uma meninice. Aí, as rádios, e aí elas podem até não ter tido esse pensamento, essa motivação, mas começaram a estabelecer rankings das músicas mais pedidas. E aí ficava aquela coisa toda, aquele frisson, porque 6 horas da tarde começava o desfile das músicas mais pedidas. E era impressionante, só o fato da tua música tocar na rádio já deixava de ser suficiente. Você imagina, você está na sua casa, aí você compõe uma canção, Deus te dá a oportunidade dessa canção virar uma música de verdade, né? Com um arranjo, uma gravação, aí Deus te dá a oportunidade dessa música tocar na rádio, aquela revelação ela é reverberada, ela é pulverizada, várias pessoas estão sendo abençoadas, mas as pessoas vão estabelecendo, sabe, um monte de réguas. E aí daqui a pouco, não faz a menor diferença a tua música está tocando na rádio, porque ela não está entrando entre as 10. Porque para ser bacana, tem que entrar entre as 10. Aí uma vez que entra, agora não é mais bacana estar entre as 10. O bacana é a melhor posição entre as 10. E hoje ficou em 7º. Que isso, hein? E ficou em 8º. Agora, quando bate no primeiro lugar, aí então você é o cara. A tua música é a mais pedida na rádio. Sabe, queridos, eu entendo que em alguns momentos Deus pode fazer um carinho em você. Eu vivi essa experiência. Quando a gente gravou o primeiro CD, a gente não tinha a menor estrutura para gravar. Deus nos deu uma oportunidade, sabe quando Deus abre uma porta onde não existe? Foi isso. E aí, o CD, ele foi gravado, foi mixado e foi, né, levava um mês até ele ser rodado, né, na fábrica. E aí o CD chegou e aí começou a tocar na rádio e em alguns dias, a música Segurança, que foi a primeira música desse CD a tocar na rádio, entrou entre as 10 e teve um dia que a gente estava indo para o retiro, eu lembro disso, era fevereiro, eu estava ouvindo o desfile das mais pedidas, e aí de repente, em primeiro lugar, Igreja Batista Nova Jerusalém, Segurança. E eu digo para você, ali foi um carinho de Deus. Por quê, pastor? Porque fez a gente ali revisitar a nossa história. A gente começou a lembrar, poxa vida, a gente nasceu no Morro da Mangueira. A gente é de um bairro no Sampaio. A gente é de uma igreja de pequeno porte. A gente gravou sem a menor estrutura, a gente não tinha músicos, a gente não tinha condição financeira. A gente só mixou esse CD porque um membro da igreja tinha um computador em casa para fazer isso. A gente finalizou, mixou e masterizou esse CD no quarto de casal desse irmão. Estava ele e eu sentado na beira da cama, na frente do computador, e a Denise e a esposa, a Fabíola, às vezes dormindo um pouquinho, descansando, porque era de madrugada. A gente não mandou o CD para masterizar nos Estados Unidos, a gente não mixou o CD num grande estúdio, não. Então, quando a música entra entre as 10, quando a música bate em primeiro lugar, aquilo foi um carinho de Deus, só para a gente poder glorificar o Senhor. Poxa, Senhor, obrigado, o Senhor me tirou, o Senhor nos tirou daquele lugar, nos colocou aqui. Agora, ao mesmo tempo que esse carinho vem, por Deus, o diabo tenta transformar e distorcer em uma bengala, um apoio viciante. Agora você precisa disso, porque se você não tiver isso, você não é bem-sucedido. Agora, ter Deus é ter isso. Se não tiver isso, você não tem Deus. Ser abençoado é ter isso. Se você não tem isso, você não é abençoado. É uma distorção. E eu estou falando sobre algo sacro, sagrado. Estou falando de música, música cristã. Eu estou falando de ministração no altar. Que dirá na nossa vida profissional? Que dirá no nosso trabalho? As pessoas vão estabelecendo um padrão. Aí daqui a pouco o seu carro já não é legal, porque tem alguém com um carro melhor. A sua casa não é legal, porque tem alguém com uma casa melhor. Daqui a pouco seu marido não é legal. Sua esposa não é legal, porque tem alguém que é melhor casado, dentro de um estereótipo mundano. Mas quando o Espírito Santo se revela a você, você desenvolve um outro espírito.
Aí você diz como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar luta, eu sei o que é passar prova, eu sei o que é passar escassez, eu sei o que é ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desse espírito que eu estou falando. Ah, pastor, eu ainda tenho sonhos que ainda não se cumpriram, mas eu tenho vivido muito além daquilo que eu mereço. Eu tenho vivido muito além daquilo que um dia eu pedi ao Senhor. Eu ainda tenho conquistas, eu não sou acomodado, mas ao mesmo tempo eu sou contente, eu sou feliz, porque eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Oh, eu não sei você, mas eu sinto Ele aqui, nesse lugar, e a presença dEle me faz pleno, a presença dEle me faz feliz, a presença dEle me permite adorá-lo. Quantos aqui podem adorá-lo? Quantos aqui podem adorá-lo? Aleluia! Eu vou terminar. Mas Paulo, ele escreve. A igreja de Corinto, eu também preguei sobre isso alguns meses atrás, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo fala sobre a experiência vivida pelo povo de Israel no deserto. E aí ele vem e ele diz: o povo todo. Ele não diz uma parte do povo. Ele diz: o povo todo passou pelo mar. O povo todo comeu o maná. O povo todo esteve debaixo da nuvem. O povo todo bebeu água da rocha. Paulo, ele escreve dizendo: todo mundo recebeu a mesma bênção. Todo mundo foi alcançado pelo mesmo favor. Todo mundo foi alcançado pela mesma graça. E sabe, queridos, eu presto muita atenção, sabe, quando a Bíblia, ela me dá alguns detalhes. E um dos detalhes que saltam aos meus olhos, que a Bíblia me mostra, é quando o texto fala de plenitude. Normalmente, quando a Bíblia está falando sobre uma plenitude terrena, a Bíblia faz uso do número 4. A gente vê, por exemplo, os pontos cardeais, 4, norte, sul, leste, oeste. A gente tem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. A gente tem os ventos, que vêm dos 4 cantos. Sempre falando de plenitude. E quando a gente analisa a plenitude divina, o número é o 3. Por conta da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O 4, ele entra exatamente no alcance da terra, da plenitude. Não por um acaso, dentro da minha perspectiva, Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre o povo de Israel e sobre a graça que se manifestou sobre esse povo. E ele dá 4 exemplos. O povo todo passou pelo mar. O povo todo teve a nuvem sobre eles. O povo todo comeu o maná. O povo todo bebeu da água. Ninguém ficou de fora. Mas eu pergunto, todo mundo entrou? O próprio Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz: não, teve gente que ficou de fora. Caleb viveu o tempo inteiro. Caleb não viveu só a segunda parte, porque veio o juízo, e outros nasceram, e outros eram jovens, menores, estavam abaixo de 20 anos, e não passaram pelo juízo e entraram. Mas todos os mais velhos morreram, menos Josué e Caleb. Caleb estava depois do juízo. Caleb estava antes do juízo. Caleb passou pelo mar. Caleb viveu a experiência da nuvem sobre a sua cabeça. Caleb comeu do maná. Caleb bebeu da água da rocha. E entrou na terra prometida. Entrou porque deixou desenvolver um outro espírito.
Eu poderia pregar mais 1h30, falando só sobre o outro espírito. Todo mundo é fofoqueiro. Você não, você tem outro espírito. Todo mundo é mentiroso. Você não, você tem outro espírito. Todo mundo é pidão. Você não, você tem outro espírito. Todo mundo é invejoso. Você não, você tem outro espírito. Eu estava conversando ali com o Ricardo, com a Fabíola no gabinete. Essa segunda agora a gente começa um novo ano do nosso projeto. Reforço escolar, também de evangelização, de cuidado com as crianças. A Preciosa Semente é um trabalho voltado para as crianças ali da comunidade 2 de Maio. E eu estava falando para eles sobre a quebra de uma cultura. O trabalho é quebrar uma cultura. A gente estava falando sobre a dificuldade que é uma criança fazer o reforço escolar, e é de graça. E aí você vai procurar saber por quê. Ah, a criança não quer estudar? Sim, mas, sobretudo, o pai não quer levar e não quer buscar. Porque ele vem de uma cultura de que o estudo não é preciso. E a criança, ela cresce debaixo dessa cultura. Se eu me viro sem ter estudado, ele também vai se virar. Eu não estudei, para que ele vai estudar? Nós, teoricamente, não teríamos nada com isso. O problema é de vocês. Mas eu estou aqui para testemunhar e testificar todo o esforço e o trabalho de todos os tios e tias, mas em especial quero falar dos líderes, do Ricardo e da Fabíola, que se deixar, vão lá dentro da comunidade e pegam a criança no colo e trazem ela para cá para estudar. Que brigam com o pai, que incentivam, que motivam, porque entendem que podem quebrar uma cultura. Ah, mas parece muito pequenininho. Se cada um fizer a sua parte. Sabe essa história de que a gente vive num país onde ninguém estuda? Essa história de que a gente faz parte de uma nação de terceiro mundo? Essa história de que a gente vive no submundo, de que a gente não é inteligente, que as nossas escolas não prestam, que a educação não presta, que faculdade não presta, isso tudo pode mudar. Porque se as crianças começarem a ser qualificadas, se essa geração que está sendo desenvolvida crescer debaixo de uma qualificação, elas vão saber questionar, elas vão saber pressionar, elas vão saber votar, elas vão saber eleger, elas vão saber representar aqueles que as elegeram. Irmãos, pode parecer uma utopia, mas é só a gente começar a orar. Porque no livro de Daniel, no capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel ora e clama ao Senhor. Deus envia um mensageiro. Quando o mensageiro chega na Pérsia, para descer e responder Daniel, uma potestade, principado da Pérsia, um demônio, se levanta e diz: aqui você não passa. Só que pensa se Daniel desiste. Não, ele continua orando, 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 orando. Deus então envia reforço. A Bíblia diz que então vem Miguel e vai até o lugar do confronto. Ele chega perto do mensageiro e praticamente diz o seguinte: deixa comigo, eu vou deter essa força, liberando você. Miguel então assume o combate, o anjo mensageiro chega até Daniel, e o que me chama a atenção, eu estou todo arrepiado, é que o anjo olha para Daniel e diz: eu vim por causa da tua oração. Como a Bíblia explica, a própria Bíblia, eu posso citar 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segura na mão do seu irmão e diga: precisamos entender que temos um outro espírito e em Deus nós podemos mudar essa geração. Podemos. Só quem crê que pode, fica de pé aí. Aleluia. O deserto não vai te matar. Não. Pelo contrário, o deserto só está te fortalecendo. Ah, mas está difícil, está doendo. Aguenta. Ele renova sobre você
o poder, resistência. Resistência. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Deus que ouviu Daniel te ouve também. O Deus que viu um outro espírito em Caleb, vê em você também. Minha família, ninguém vai entrar, eu vou. No meu bairro, ninguém vai entrar, eu vou. Na minha cidade, ninguém vai entrar, eu vou. Irmão, entrou só Josué e Caleb, porque só eles dois tiveram outro espírito. Por que eu e você não podemos ter também? Que a gente seja uma geração maior do que a de Josué e de Caleb. Que não seja só Josué e Caleb, mas que seja Josué, que seja Caleb, que seja Robério, que seja Luiz, que seja Samuel, que seja Rafael, que seja Anderson, que sejamos todos nós. Todos nós com outro espírito. Segura na mão do seu irmão. Nós vamos orar. E a minha oração nessa hora, e a sua oração nessa hora, me ajude a suportar o deserto. Ajude o meu irmão a suportar o deserto. Que ninguém se desvie. Irmão, eu conheço gente que começa bem na igreja, começa fervoroso, cheio de fé, começa, sabe, ativista, aí vem um deserto, ele dá aquela balançada, mas permanece. Vem outro deserto, ele dá uma balançada, mas permanece. Mas de repente tu procura, cadê? Sumiu. Aí quando você vai procurar saber, está desviado. O que houve, irmão? Não aguentei, pastor. Muita prova. É porque o espírito ainda não estava preparado. Mas eu vou pedir ao Espírito Santo para te dar unção para suportar. Pastor, mas está difícil. Mas se ele está deixando acontecer, é porque ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você aguenta. Pastor, tem lutas. Ministros do altar têm lutas. Às vezes a gente escuta: como é que o senhor está aguentando? Deus. Se ele está permitindo, é porque ele me capacita. Se ele está permitindo, é porque ele me renova. Quero declarar em nome de Jesus aqui: ninguém vai morrer no deserto. Oh, essa palavra está queimando no meu coração. O deserto vai abrir os teus olhos. O deserto vai ampliar a tua visão. O deserto vai falar o teu espírito. Vamos, fecha teus olhos. Levanta a sua voz e começa a orar. Abençoe a vida do seu irmão. Seja profeta sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da sua irmã. Você não sabe como é que foi o dia dele, você não sabe como é que ele tem passado. Desde a virada desse ano, você não está sabendo como é que foi o mês de janeiro dele, como é que está sendo o mês de fevereiro dele. Mas Deus pode colocar a palavra de revelação, a palavra profética na tua boca. Então comece a declarar agora: Senhor, em nome de Jesus, fortalece o meu irmão para que ele suporte, para que ele permaneça e que ele possa quebrar toda maldição estabelecida sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre a rua dele, sobre o bairro dele, sobre a cidade dele. Que possamos estabelecer, que estabeleçamos a cultura do reino, no lugar da cultura da promiscuidade, no lugar da cultura da prostituição, no lugar da cultura da corrupção, no lugar da cultura da violência. Que se levantem homens com espírito de Caleb para estabelecer a cultura do reino. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, homens, mulheres, toda a sociedade serão impactados pelo poder de Deus, através da tua vida, meu irmão, através da tua vida, minha irmã. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Enquanto você ora pelo seu irmão, Deus visita você. Ele conhece a palavra antes dela chegar na tua boca. Não se preocupe, Ele sonda o teu coração. Não é só uma questão de abençoar o teu irmão, é abençoar o teu irmão e ser abençoado por Deus.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Você vai entrar na terra prometida. Você vai entrar na terra prometida. Você não vai morrer nesse deserto.